Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem reforços anunciados, o caso José Martínez ainda segue rendendo, teve reunião e tudo mais, e a escalação para o jogo diante do Bragantino. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que com a rodada em andamento, neste momento o Corinthians é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Isso nem deveria render pauta e manchete porque, afinal de contas, o Corinthians tem apenas um jogo disputado no campeonato, perdeu esse confronto, tem 2 jogos a menos do que a maioria das equipes e, por exemplo, se ele ganha esses 2 jogos a menos, ele estaria hoje na 3ª colocação. Então é um começo de campeonato, mas para efeito de, enfim, curiosidade, neste momento o Corinthians é o lanterna do Campeonato Brasileiro, é o 20º colocado. Mas joga diante do Bragantino nesta quinta e tem um jogo diante do Atlético Paranaense que foi adiado lá por conta da Supercopa e aí, na verdade, o do Capivariano foi adiado e empurrou esse jogo do Furacão um pouco mais para frente, 19 de fevereiro. Mas vamos lá, não é motivo para preocupação. Mas eu preciso dizer que o Campeonato Brasileiro ele não pode ficar em segundo plano, porque eu já vi esse filme algumas vezes, você vai deixando passar e quando chega lá numa encruzilhada, num momento crucial do ano, você pensa assim, aqueles pontos perdidos, desperdiçados lá no começo, porque eu estava cuidando da Copa do Brasil, do Brasileiro e agora do Estadual, podem me prejudicar. Mas não é o caso, especialmente porque o Corinthians tem priorizado, inclusive, o Brasileirão. A tendência é que o Dorival Júnior coloque um time titular repetindo o time do derby. Inclusive, esse time titular foi titular no derby porque se tratava de um derby. Fosse um jogo regular de Campeonato Paulista, provavelmente ele teria feito as suas experimentações, as suas preservações. Tem jogo agora na última rodada contra o São Bernardo e a tendência, inclusive, mesmo o Corinthians não classificado, é que aí o Dorival perceba quem está bem ou mal fisicamente, dê uma rodada no elenco, para que ele não possa colocar titulares de 3 em 3 dias. Isso seria insano. E no meio da semana que vem, aí tem o Atlético Paranaense na quinta-feira. Então, o Campeonato Brasileiro não é que você deva se preocupar, porque, repito, o Corinthians tem apenas um jogo disputado e os outros times têm 3, mas ele exige uma certa atenção. E é isso que o Corinthians vai fazer nessa quinta diante do Bragantino. O time deve ser o Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique na defesa, meio de campo com Raniel, Matheus Pereira, André e Breno Bidon, Memphis e Yuri Alberto. O André Carrilho, ele participou dos treinos de forma parcial nos últimos dias, então ele não deve, se for relacionado, não tem condições de 90 minutos e por isso que a gente não coloca ele como titular ou dentro da relação. Obviamente tem outros desfalques, incluindo José Martínez, que agora vai desfalcar o time por toda a temporada. Durante o dia, o Corinthians se reuniu, dia passado, com o seu departamento jurídico, com membros da diretoria, com toda a cúpula alvinegra, para tentar entender o que pode e o que não pode fazer. É um dilema, como eu já disse para vocês, o Corinthians está tentando averiguar de todas as formas quais são os argumentos que o jogador teria numa possível disputa jurídica, Será que ele tinha avisado o clube de que estava com dores no joelho, com uma possível lesão, de que ele teria uma potencial contusão e por isso, o Corinthians, sabendo disso, foi um pouco negligente até no processo e isso daria ao jogador o direito, de, enfim, se machucar. Se ele avisou do jogo, não avisou, esse jogo amador lá, amistoso, que ele disputou na Venezuela no final do ano, lá um pouquinho antes do ano novo. Então, assim, são muitas variantes, tem um exame para você detectar em que momento aconteceu essa lesão? Não existe. Você não consegue detectar em que momento ela aconteceu. Então vai muito de relatos, conversar com o atleta. Provavelmente o clima não seja tão amistoso nesse momento, então você vai tentar um acordo, uma rescisão amigável. Será que vai ser interessante para o jogador isso? Se o jogador bater o pé, você não vai ter muito o que fazer. A FIFA não permite que você encerre o contrato com um jogador que está lesionado, ou seja, o Corinthians está com um pepino dos grandes e vai ter que resolver. E por isso uma série de reuniões estão sendo feitas para que o Corinthians tenha um aparato jurídico para poder fazer essa rescisão da melhor forma possível. Esse é o caminho nesse momento.
para que o Corinthians consiga uma rescisão. Com o jogador lesionado fica um pouco mais difícil, mas é esse o caminho que o clube está tentando encontrar nesse momento. Que loucura, hein? José Martínez, meus parabéns. Cara, gerou um caos danado, 35 dias para voltar depois das férias, ou seja, e ainda assim com uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, o que o tira da temporada. Que loucura. Bom, mas se tem saídas, ou pelo menos jogadores que não estão sendo utilizados, ou se pelo menos o Martínez é um cara que não vai ajudar o Corinthians esse ano, tem 2 reforços. Um deles, já bem conhecido, Fabrício Angileri, que assim, não vou falar em nome do jogador, né, ou pelo jogador, ou dizer que foi apenas o jogador que fez isso, porque a gente sabe que hoje é uma relação com o empresário, com o staff, né, mas houve uma crescida de olho aí, né? Ele termina a temporada titular, um jogador importante, muitas vezes foi titular como um terceiro zagueiro, foi titular na reta final do Paulista, isso sim, depois perdeu espaço para o Bidu, porque o Bidu realmente tecnicamente ascendeu, né, jogou muito melhor, mas o Angileri foi um cara importante, termina o contrato dele e os caras crescem o olho para renovar, aquela coisa toda, o Corinthians meio que tira o time de pé, tira o time de campo, né, dá aquela recuada estratégica, e ele, crente que teria outras propostas, elas não aconteceram. E aí veio o cão arrependido, né? Aquela coisa toda, tipo, vamos conversar, tô vendo aí que o Hugo machucou, que tal aí? Pô, tô aqui, né? Já conheço o clube, o Dorival, aquela coisa toda. Eles reconsideraram, entraram num acordo e ele foi anunciado até o fim de 2026. Já deu até entrevista para a Corinthians TV, falando que, né, tá muito satisfeito, muito feliz, né? Voltando a treinar com os companheiros, aquela coisa toda. E é curioso, porque a informação do Corinthians é que em breve ele estará à disposição. Ele já foi inscrito no Paulista, mas que em breve estará à disposição. Então, acho até que ele pode aparecer no domingo, diante do São Bernardo, talvez não contra o Bragantino, mas no domingo pelo Campeonato Paulista. E o outro anunciado foi justamente do meio-campista Alan, ex-Flamengo, na verdade pertence ao Flamengo, ele está emprestado, com uma opção de compra, inclusive citada na nota do Corinthians, de 2 milhões de euros ao final desse contrato de empréstimo, em que o Corinthians não paga nenhuma compensação ao Flamengo, apenas os seus salários de forma integral. Ele foi anunciado, foi confirmado e também já concedeu entrevista dizendo que ele tinha um sonho de jogar no Corinthians, que era uma meta, uma realização, que ele agora veio para um time campeão, né? Ele falou isso inclusive no aeroporto, né? Que isso também dá uma responsabilidade muito grande. Ele, apesar de não ser destaque, titular absoluto, foi multicampeão também pelo Flamengo, onde ele passou, e chega agora no Corinthians, que tem uma pressão danada, mas para um setor que, vejam só, já não tem mais Martínez, não tem mais Maicon, tem aí o Matheus Pereira, que recém chegou aproveitando a oportunidade, enfim, e pedido de Dorival, né? Então o Alan chega para ajudar nesse processo, para, quem sabe, talvez até disputar titularidade com o Ranieri, com o Matheus Pereira, enfim, nessa abertura de meio campo. Acho que é um jogador que, se tiver o dinamismo que ele já demonstrou em outros momentos, pode ajudar e muito. E aí, com relação à nota oficial do Corinthians anunciando, o Angileri, ele disse, a nota disse que em breve estará à disposição. A nota sobre o Alan diz que ele já está à disposição. Então, ele vinha treinando, né? Não tem por que ser diferente. Pode ser que a gente já veja ele alguns minutinhos diante do Bragantino, e especialmente no Paulista no final de semana, já que ele também foi inscrito. Elenco. Corinthians precisa de elenco. E é importante nesse momento, ainda mais com uma sequência tão grande de jogos, uma necessidade de você ter que pontuar no Brasileiro e ter um jogo decisivo no Paulista, você tem que ter elenco. E é isso que o Corinthians está buscando, mesmo com toda a dificuldade, com toda... questão financeira batendo na porta aí, você tem que usar a criatividade para poder dar uma robustez maior ao elenco. É o que o Corinthians está fazendo, é o que o Dorival queria. Então, a partir de agora, a gente vai entender de que maneira esses jogadores podem acrescentar. Jogo contra o Bragantino, na Neoquímica Arena, não é fora de casa não, necessidade muito grande de 3 pontos aí, até para jogar para lá qualquer desconforto, né? Porque olhar a tabela, ver o time na zona do rebaixamento, na lanterna, é duro, hein? É duro, por mais que não signifique muita coisa, porque estamos falando de um começo de campeonato. Mas é sempre bom despachar essa situação, né? Dar uma subida ali na tabela, uma respirada para poder, enfim, o trabalho ser desenvolvido, mas sem nada que assuste. E o brasileiro cansou de assustar o torcedor do Corinthians nos últimos anos. Que não seja assim dessa vez. Bora acompanhar esse jogo? Corinthians e Bragantino?
Depois do jogo tem live aqui e eu espero você, tá bom? Comenta aqui o que vocês acham que vai dar nesse jogo, dos 2 reforços, o que vocês gostaram aí, gostaram ou não, o Alan e o Angileri, pelo menos por enquanto, e o Cássio José Martínez, que segue rendendo. Deixa o teu like, eu volto na próxima. Tchau. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Olha só, caso José Martínez, propostas e contrapropostas em uma rescisão amigável. Todos os valores, a informação na temperatura certa para você. Vamos também falar com exclusividade neste blend que o Corinthians negocia o empréstimo do zagueiro Kaká para o Atlético Paranaense e também para o Vitória da Bahia. Vou te falar a proposta que o Corinthians recebeu, tanto do Vitória como do Atlético Paranaense, o que o Corinthians pede, o que eles querem, tudo isso agora para você na temperatura certa. Vamos também falar nesse blend de informações que o marroquino Zaccaria baixou a pedida para assinar contrato com o Corinthians. E tem também, ainda nesse blend de informações, caça ao dedo duro, né, no caso da empresa, né, de gestão do fiel torcedor e da bilheteria da Neoquímica Arena. Osmar Stabile e companhia estão loucos da vida em busca do dedo duro. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos começar por onde, hein? Vamos começar pelo dedo duro. Há uma caça às bruxas no Corinthians, caça ao dedo duro, por conta da informação que vazou em relação a Ticketmaster. Ela oferecia 250 milhões de reais em antecipação de recebíveis, além de um patrocínio no valor de 40 milhões por um contrato de 5 anos. A Ticketmaster retirou a proposta apresentada ao Corinthians, né, para assumir a gestão do fiel torcedor, oferecendo tudo isso, né, e pela comercialização dos ingressos e o sistema operacional da Neoquímica Arena, pelo fato de a oferta ter se tornado pública, né? Enfim, no Corinthians vaza tudo e eles encerraram as conversas, tá, que vinham sido tocadas aí com a diretoria do Clube Paulista, tá? Agora, meus amigos, lembrando, hein, velho, para assumir a gestão do programa sócio-torcedor, a Ticketmaster oferecia contrato de 5 anos, antecipação de 100 milhões na primeira temporada, 150 milhões no segundo ano, um patrocínio direto ao Timão no valor de 40 milhões, tá? Só que vazou, os caras estão pulando fora. O Osmar Stabile está acionando quem ele pode para descobrir quem vazou essa informação para o GE, tá? E a caça às bruxas começou. Tem pessoa de confiança do Osmar que está na mira e essa pessoa pode ser demitida, né? Uma pessoa que sempre foi da confiança, né? Enfim, esteve do lado do Osmar até contra, né, a gestão do Augusto Melo, e tem também uma outra pessoa, são 2 pessoas hoje que estão na mira, né, do Osmar Stabile, tá? Uma dessas 2 vai ser demitida e eles estão próximos já na investigação. Então, há uma investigação hoje na caça ao dedo duro, no caso Ticketmaster, que fez o Corinthians perder muito, mas muito dinheiro, meu amigo. Tudo porque vazou um contrato. Deixa o like, comente aqui embaixo. Ó, o marroquino, né, o Zaccaria, o staff dele, ele é representado por pessoas aqui no Brasil, que são muito conhecidos da diretoria corintiana, em breve vocês vão saber, decidiu recuar na questão da pedida das luvas, né, das luvas de R$1 milhão, tá? O Osmar não aceitou, enfim, eu acho que agora, em breve, a gente deve ter o Zaccaria anunciado. O Osmar bateu o pé, não estava querendo assinar, tá? Então o salário baixa um pouquinho, daquela pedida de 350 milhões vai baixar um pouquinho, né? Enfim, quando assinar e eu souber exatamente o valor que fechou o salário, eu passo para vocês. Mas é assim, meu amigo, a gente tem que lutar, né? Acho que os dirigentes, né? Enfim, você que torce para o Corinthians, tem que lutar em prol do Corinthians. O valor vai subindo, né? Pode ver que o marroquino foi o último a ser, até agora não foi anunciado, né? Pelo menos até a gravação desse vídeo, ele não foi anunciado. E os caras que já foram anunciados chegaram depois do marroquino, para o próprio Alan, por exemplo. Então, só para você entender, tá? Os caras começaram a pedir mais, aí deixou o cara treinando lá, tá fazendo físico. Enfim, baixou agora, eu acho que agora vai avançar, em breve a gente deve ter um anúncio, tá?
Mas não brinca com o Osmar não, que eu já falei, o cara, ele não deixou o Corinthians pagar 1 milhão pro Alisson, o Alisson já tava no CT do Corinthians treinando, hein, velho? Meu amigo, vocês ficam aí pedindo a mais no final, né? Deixa o like, comente aqui embaixo e me conte essa história aí, tá? Me conte o que você acha dessa história, aliás. Meus amigos, informação com detalhes exclusivos para você. O Corinthians negocia o empréstimo do zagueiro Kaká com 2 clubes, Atlético Paranaense e Vitória da Bahia. O empréstimo é gratuito. O Corinthians não receberá nada pelo empréstimo. Porém, se o Kaká atingir, né, um número X de partidas, seja por Vitória ou por Atlético Paranaense, os clubes são obrigados a contratar o Kaká. Como foi que aconteceu, né, no Corinthians, quando o Corinthians o contratou por empréstimo, depois em definitivo, né, do clube japonês. A questão é a seguinte: tanto Vitória da Bahia como o Atlético Paranaense estão pedindo, além do empréstimo gratuito, que o Corinthians assuma metade do salário do jogador. E o Corinthians está tentando negociar para que os clubes aceitem pagar 100% do salário do Kaká. É isso que está pegando. O clube que aceitar pagar mais pelo salário do Kaká é o clube que vai levar o jogador por empréstimo, tá? Então a gente vai ter que aguardar essa questão, né, envolvendo aí o Kaká e também, né, o Atlético Paranaense e o Vitória da Bahia, para a gente, né, entender aí para a gente entender como é que vai ficar esse empréstimo, se vai acontecer ou não, tá? Então, empréstimo com opção de compra gratuito, mas fica a questão do salário. Os 2 clubes, tanto Vitória e Atlético Paranaense, ofereceram para pagar 50% do salário. Se o Corinthians quisesse emprestar com 50% do salário, como foi o Félix Torres, já estava emprestado, era igualzinho. O Corinthians emprestou lá pagando 50%. Já estaria emprestado o Kaká, mas ainda o Corinthians está relutando para conseguir um empréstimo melhor, seja para Vitória ou Atlético, tanto faz. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, informação importante, detalhes exclusivos sempre para você. Encerrando o blend de informações para falar de quem? Raimundo Nonato? Não. José Martinez, tá? Vamos lá, como é que tá a situação do José Martinez? O Corinthians, eu já trouxe no almoço com a Fiel, tem coisa nova, tá? Mas vou primeiro recapitular o que eu trouxe no almoço com a Fiel. O Corinthians, ele tem 2 opções, né? Tem 2 caminhos em relação ao José Martinez. Uma rescisão amigável, tá? Uma rescisão amigável, que é bem importante. O Corinthians tem vários elementos, o Corinthians tem várias provas no processo que podem realmente ajudar o Corinthians numa briga na justiça na questão da justa causa, mas o Corinthians prefere uma rescisão amigável porque ainda teme que possa perder um processo caríssimo na justiça, né? Tendo que pagar o contrato todo do atleta, tendo que, enfim, ainda ser processado por não ter ajudado o jogador na cirurgia. Então o Corinthians teme muita coisa também. Então hoje o Corinthians trabalha com a rescisão amigável, tá? Que é mais importante, né? Chegando a um acordo ali com o staff do atleta, e a segunda opção já é especulada no Corinthians, tá? Especulada não, cogitada no Corinthians, que é permanecer com o jogador, fazer o tratamento dele aqui, pagar os salários dele e continuar com o contrato até o fim de 2027, tá? Vamos lá, qual é a situação hoje, né? O staff do atleta fez uma proposta ao Corinthians para rescisão amigável, o Corinthians pagando os salários, todos os salários do José Martinez em 2026, tá? Aí pronto, né? Rescisão, enfim, amigável dessa forma. O Corinthians não aceitou. Eles falaram, aí não dá, né? E aí não houve uma contraproposta do Corinthians. Vai haver uma nova proposta, na verdade, do próprio staff do Kaká. A contraproposta vai ser deles, tá? E eles falaram o seguinte: então peraí, nós vamos dar mais um tempo pra gente pensar, e amanhã a gente volta com uma nova proposta. Então o Corinthians está aguardando, tá? Uma nova proposta, né, do José Martinez, do staff dele, para poder rescindir de forma amigável. O Corinthians está confiante que vai sair essa rescisão amigável, tá? O Corinthians tem em mente uma porcentagem já para pagar, né?
A ideia do Corinthians é pagar metade dos salários de 2026, mas o Corinthians está esperando, claro, o José Martins apresentar a sua proposta, né? Enfim, ele quer receber todos os salários de 2026. O Corinthians, inclusive, em qualquer porcentagem que o Corinthians ficar do salário do José Martins em 2026, o Corinthians assume aí os custos, né? E assume a cirurgia. Então ele vai poder fazer a cirurgia, enfim, com o respaldo do Corinthians. Então ele já tem a cirurgia e mais um valor para ir embora, tá? E aí ninguém deve nada para ninguém, vida que segue, tá certo? Vamos aguardar o que vai dar, hein? O que você acha? Fica o Martins, rescisão essa amigável vai sair, qual o valor justo, né, para essa rescisão? Comenta aqui embaixo, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Entendo o impasse do Corinthians na troca da gestão do fiel torcedor e bilheteria da Arena. Nos últimos meses, o Corinthians manteve negociações com duas empresas interessadas em assumir a gestão do fiel torcedor, a comercialização de ingressos e o sistema de identificação facial da Neoquímica Arena. Ticketmaster e Ingresse estiveram em contato direto com a diretoria alvinegra. A informação foi divulgada pelo GE. Globo. Segundo a reportagem, a proposta do Ticketmaster previa antecipação de recebíveis de 100 milhões de reais no primeiro ano e 150 milhões no segundo, além do patrocínio direto de 40 milhões ao clube e contrato com duração de 5 anos. No entanto, poucas horas após o conteúdo se tornar público, a empresa norte-americana retirou oficialmente a oferta, justamente pela falta de sigilo. No documento enviado à diretoria corintiana no último sábado, a Ticketmaster também tinha o interesse de desenvolver uma plataforma personalizada de experiência para os torcedores, com a integração e grandes eventos internacionais. Além disso, também tinha a possibilidade da reforma da iluminação do estádio da Fazendinha, deixando o espaço apto para receber shows e outros grandes eventos, além da criação de um museu na Neoquímica Arena. Por outro lado, a Ingresse apresentou uma proposta que prevê antecipação financeira total de 400 milhões ao Corinthians. O valor seria dividido em 100 milhões de reais no primeiro ano e outros 300 milhões de reais condicionados ao volume de venda de ingressos e adesão do fiel torcedor ao longo do contrato, que também teria duração de 5 anos. Deixe seu like no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.